Meus queridos irmãos, quando nós pensamos em compromisso com a obra de Deus, a nossa mente ela é conduzida de imediato a considerar todos os desafios que isso implica. Consequentemente, a nossa condição pessoal de assumirmos algum encargo, alguma responsabilidade. E é claro, é importante que sejam avaliadas todas essas implicações, as implicações de cada compromisso que nós assumimos, para que nós não sejamos negligentes, nós não sejamos displicentes naquilo que nós nos propomos a fazer. E, naturalmente, então, nós consideramos os quesitos todos de disponibilidade, serviço, de dedicação, zelo pela igreja, responsabilidade pela família, fidelidade no discipulado, compromisso com a oração, compromisso com a palavra, tudo isso é importante. E, de fato, é assim que deve ser, porque como isso importa e faz parte da vida cristã, deve ser levado em conta, com toda a seriedade. Mas, meus irmãos, há também alguns riscos quando nós estamos avaliando todos esses pontos. Primeiro, a tendência natural, que é de acomodação e de indisposição. Ou seja, a nossa preferência é pela quietude, é pela neutralidade, e isso é incontestável. Esse é um ponto em que cada um de nós precisa fazer a sua avaliação, o seu autoexame, e não permitir que preguiça, acomodação, desinteresse, que coisas assim nos afastem do privilégio de servirmos a Deus. E é claro, meus irmãos, Deus se agrada sim do nosso testemunho, Deus se agrada do nosso empenho, Deus se agrada do nosso compromisso, do caráter responsável e criterioso, especialmente naquilo que se refere ao reino e à obra de Deus. E por outro lado também é óbvio que não se pode agradar a Deus fazendo sua obra relaxadamente, sendo negligente ou descuidado para com aquilo que é a nossa responsabilidade. O segundo ponto, e que está, sim, muito mais implicitamente relacionado ao nosso texto da carta de Paulo aos Efésios, é ainda mais indesejável e eu diria danoso para o nosso relacionamento com Deus e com as obras. Nós devemos cuidar atentamente para não pensarmos que esse nosso compromisso e a nossa atividade com a obra é o nosso trunfo diante de Deus. É aquilo que nos aproxima de Deus meritoriamente. Ou seja, que a nossa dedicação e empenho é que nos tornam, de alguma maneira, merecedores da nossa aceitação diante de Deus ou da parte de Deus. E talvez não seja comum nós falarmos desse tipo de pensamento com essas palavras, mas muitas vezes a realidade nos leva a vivermos como se a nossa relação com Deus estivesse, sim, fundamentada em nossos valores e créditos, meritoriamente, como se Ele nos amasse mais quando servimos muito e nos amasse menos quando falhamos. Nós vivemos numa cultura que é assim, que mede o valor do homem pelo desempenho, produtividade, por conquistas, por reconhecimento. Então, sem perceber, nós podemos sim trazer essa lógica secular para a nossa vida espiritual e imaginar que o nosso relacionamento com Deus também dependa do quanto nós produzimos. E é exatamente esse tipo de pensamento que o apóstolo Paulo desconstrói nessa passagem de Efésios. Paulo não está dizendo que o nosso serviço ao Senhor não seja importante, não seja valioso, mas antes de nos convocar à obra, ele nos leva a contemplar a obra que Deus já realizou. Antes de falar sobre aquilo que nós fazemos, ele nos lembra daquilo que Deus já fez por nós. Ou seja, antes de colocar qualquer responsabilidade sobre os nossos ombros, ele dirige os nossos olhos para Cristo, para aquele a quem nós servimos e para quem toda a obra é realizada. E essa ordem ela jamais pode ser invertida. Todo o capítulo 2 da carta aos Efésios se presta a esse propósito de atribuir glória exclusivamente a Deus, por aquilo que em Cristo Jesus nos é concedido, incondicional e graciosamente. O apóstolo Paulo ressalta a soberana intervenção de Deus, transformando a condição de total depravação do homem, trazendo a nova vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. E não somente isso, mas conduzindo em graça e amor os nascidos em Cristo, de modo a nos habilitar à vida e à piedade, ao serviço e às boas obras, e tudo para a glória do próprio Deus. A carta aos Efésios é uma das mais belas demonstrações da soberania da graça. Logo no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo nos leva à eternidade passada. Ele nos mostra que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, predestinados para adoção, redimidos pelo sangue do Filho. E em seguida, no capítulo 2, ele então se concentra em nossa realidade, como pecadores totalmente incapazes por nós mesmos de qualquer ação que nos liberte da nossa condição de espiritualmente mortos.
E o homem, em seu estado natural, ele está aprisionado nessa sua condição de morte espiritual. Ele está afastado de Deus, ele está escravizado ao pecado. Então vejam que, se no capítulo anterior nós contemplamos a grandeza do plano eterno de Deus, agora nesse trecho da carta nós contemplamos a profundidade da nossa miséria. E Paulo não descreve homens apenas moralmente enfraquecidos. Ele, no versículo 1, categoricamente diz: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não reage, um morto não responde, um morto não se levanta, não busca ajuda. A condição do homem natural não é apenas de uma enfermidade, não é apenas de uma incapacidade relativa, não é apenas uma deficiência espiritual, mas é uma clara condição de morte espiritual. Portanto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos guia a um entendimento que visa abrir os nossos olhos para uma necessidade básica, a fé e a esperança, porque seria impossível nós compreendermos a grandeza da graça sem antes compreendermos a profundidade da nossa ruína. E é nesse contexto, então, trágico e humanamente irremediável, que surgem algumas das revelações mais gloriosas das Escrituras. Como em Efésios 2,4, Paulo vai trazer uma expressão que muda todo o contexto da nossa esperança. Ele diz: mas Deus. E, meus irmãos, toda a esperança da humanidade está resumida nessa expressão. Mas Deus. Não foi o homem quem quis. Não foi o homem quem fez. E não foi do homem a iniciativa de sua própria salvação. E também, como nós veremos, não foi a religião, não foi o esforço humano, não foi a competência ou as boas intenções dos homens, muito menos as boas obras. Também não foi, como muitos pensam, uma decisão autônoma do coração do homem. Nada disso seria possível a um morto, a alguém que nada poderia fazer diante da sua condição de mais absoluta depravação, de morte espiritual. Então foi Deus quem tomou a iniciativa. Desde a sua concepção até a sua consumação, em todos os passos, em cada etapa, planejando, executando e aplicando ao pecador, soberana e graciosamente, toda a obra da salvação. E é por isso que Paulo afirma no versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vejam que cada expressão desse versículo desmonta todo o nosso orgulho. A salvação é pela graça. Isso significa favor imerecido. Significa que nós recebemos das generosas mãos de Deus aquilo que jamais nós poderíamos conquistar diante dele. A graça, obviamente, não é uma recompensa para os melhores homens, senão já não seria graça. Graça é tão somente o favor de Deus, concedido a pecadores indignos, sem qualquer mérito, e diga-se de passagem, com todos os deméritos possíveis. Depois Paulo acrescenta, mediante a fé. A fé, do mesmo modo, não é uma conquista meritória, não é um elemento que se obtém de um esforço pessoal para crer e então merecer qualquer vantagem ou benefício. A fé, conforme Calvino dizia, é simplesmente a mão vazia que recebe aquilo que Deus oferece. A fé não tem valor ou poder em si mesma, porque o valor da fé está naquele em quem ela está posta. Ela só tem valor se nos une ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé que é disposta aos pés do Senhor Jesus. Ele, o autor e consumador da nossa fé, conforme registrado em Hebreus 12:2. Em seguida, acerca da fé, Paulo vai dizer, isso não vem de vós. Então observem que toda a possibilidade de orgulho é retirada. Nada pode encher de vaidade e de orgulho o nosso coração pecaminoso. Porque nem a origem da salvação, nem a sua realização, e muito menos a sua aplicação, procedem ou dependem do homem. Em nenhuma porção, em nenhuma participação. Tudo procede de Deus, graciosa, soberana, monergisticamente, exclusivamente. Então Paulo conclui, não de obras, para que ninguém se glorie. No mínimo, essa afirmação deixa claro para todos nós que qualquer obra, ainda que sejam boas obras, não servem e não podem ser realizadas para que alguém se glorie. Porque este não é e nunca foi o propósito de Deus em nos conceder capacitação espiritual para realizá-las. Percebam a sabedoria divina. Deus estruturou a salvação
de tal maneira que nenhum homem vai poder chegar diante do seu trono e dizer: eu fiz, eu realizei, eu contribuí. Toda a glória pertence ao Senhor. E aqui nós encontramos uma advertência extremamente necessária para os nossos dias, porque existe uma religiosidade muito comum que transforma o serviço cristão numa espécie de negociação com Deus. Então alguns pensam que se eu servir mais, Deus certamente vai me abençoar mais. Se eu trabalhar mais na igreja, Deus vai ficar muito mais satisfeito comigo, e se eu me dedicar então suficientemente, talvez isso sirva para compensar as minhas falhas, as minhas faltas. Parece lógico, né, meus irmãos? Parece fazer sentido, mas isso não é o Evangelho. Isso é só mais uma versão religiosa nascida da busca pela justiça própria. É só mais uma tentativa de apresentar diante de Deus aquilo que somente Cristo pode oferecer. Então, desde o princípio, o coração humano busca maneiras de contribuir para a sua própria salvação. E foi assim no Éden, quando Adão e Eva tentaram cobrir a sua nudez, a sua vergonha com folhas de figueira. Foi assim ao longo de toda a história de Israel, quando muitos transformaram a lei em instrumento de autojustificação. Foi assim também nos dias de Jesus, quando os fariseus confiavam na sua própria justiça. E continua sendo assim nos nossos dias, quando nós imaginamos e acreditamos que a nossa dedicação, o nosso serviço, a nossa fidelidade podem nos tornar mais aceitáveis diante de Deus. Porém, meus irmãos, o Evangelho segue um caminho completamente diferente. Ele não se baseia naquilo que fazemos, mas naquilo que Deus já fez. O verdadeiro Evangelho, ele não reside no esforço humano, mas na graça soberana. O verdadeiro Evangelho, ele não se sustenta nas boas obras, mas na obra perfeita de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos mostra que toda a iniciativa pertence ao Senhor. Foi Ele quem nos deu vida, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nada podíamos oferecer, quando Ele nos alcançou com a sua misericórdia e bondade. Deus nos chamou para si, quando éramos incapazes de sequer nos aproximarmos dEle. E por isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem veio ao nosso encontro e realizou em nosso lugar tudo aquilo que era necessário, não somente para a nossa salvação, mas também para a nossa reconciliação com o Pai. Por isso, a obediência cristã, ela jamais deve ser entendida como uma tentativa do esforço humano de conquistar o favor divino. Nós não servimos para que Deus passe a nos amar. Nós servimos porque em Cristo nós já fomos eternamente amados por Deus. Do mesmo modo, nós não obedecemos para merecer e então receber a aceitação de Deus, mas porque nós fomos aceitos por Deus em Cristo, o amado, a quem nós fomos unidos pela fé, que Deus nos deu, naquele em quem reside toda a nossa fé e esperança. Também não trabalhamos, meus irmãos, para conquistar nossa justificação diante de Deus, mas nós trabalhamos com alegria e disposição, porque nós fomos plenamente justificados, mediante a mesma fé, pela qual agora vivemos, para honrar e para glorificar aquele que, por pura graça, nos salvou em Cristo Jesus. É exatamente nesse ponto, então, que o apóstolo Paulo nos conduz ao versículo seguinte, Efésios 2, versículo 10. Depois de afirmar categoricamente que a salvação não procede das obras, Paulo acrescenta: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Paulo faz uma distinção fundamental para reafirmar que as boas obras não devem ser vistas como sendo a causa da nossa salvação ou de qualquer favor divino, mas como a evidência da nova vida, atestando a nossa nova condição, agora imutável, de filhos de Deus, unidos indissoluvelmente a Cristo. Assim como os frutos não dão vida à árvore, mas dão testemunho de que ela está viva, também o serviço cristão é assim. O serviço cristão é o fruto inevitável daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. O compromisso com a obra de Deus não nasce da tentativa pessoal de alcançar o céu, mas da certeza de que em Cristo as portas do céu já foram abertas para nós. Quando nós compreendemos essa verdade, até as nossas motivações são renovadas, são transformadas. Nós deixamos de servir por medo, servir por necessidade,
servir por algum tipo de constrangimento. E nós passamos a servir por gratidão. Nós sentimos prazer em servir. Nós sentimos necessidade de produzir frutos, como é esperado de qualquer árvore saudável, plenamente capaz de ser frutuosa. Quando nós compreendemos essa verdade, nós também deixamos de trabalhar para conquistar reconhecimento diante de Deus ou para merecermos os aplausos dos homens. E nós passamos a servir porque reconhecemos a grandeza daquilo que Deus já fez por nós, em seu Filho Jesus. E o serviço, então, deixa de ser um peso e se torna um privilégio. Deixa de ser uma obrigação fria e se torna uma resposta amorosa ao Deus que graciosamente nos amou primeiro. Meus irmãos, que privilégio extraordinário Deus nos concedeu. Nós fomos não apenas resgatados do pecado, mas nós fomos inseridos e fomos reunidos no corpo de Cristo. Nós recebemos dons para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Nós somos chamados para servir ao Senhor, para servir ao reino, com os nossos dons e talentos. E é claro que o Senhor poderia realizar a sua obra sem nós. Mas por sua imensa graça e bondade, Ele decidiu nos fazer participantes dela. Ele nos permitiu o deleite de servi-lo, o prazer de glorificá-lo, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. Portanto, meus irmãos, que nenhum de nós sirva movido pela culpa, pelo desejo de reconhecimento ou por qualquer tentativa de merecer algo diante de Deus ou dos homens. Que sirvamos porque contemplamos a cruz, porque nós fomos alcançados pela graça, porque nós fomos feitos novas criaturas e porque pertencemos ao Senhor Jesus. Quando contemplamos a cruz, nós compreendemos que tudo que era necessário para a nossa salvação já foi perfeitamente realizado por Cristo. Então ali já não há espaço para acréscimos humanos. Não tem espaço para participação ou para influência do homem no quesito salvação. Mas em nossa nova vida, há sim muito espaço para nós colocarmos em prática a nossa fé. Há muitas oportunidades para nós realizarmos boas obras que glorifiquem o nosso bom Deus. Porque a graça, meus irmãos, ela não produz passividade. A graça, ela vem adornada, ela vem acompanhada da ação capacitadora do Espírito Santo, para que a nossa nova vida produza frutos de justiça. Que o nosso testemunho sirva ao propósito daquele que nos chamou para servi-lo. Diz o texto que Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. E que Ele, de antemão, nos preparou para que andássemos nelas. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos nos aplicar ao serviço diligente e esforçado, porque já recebemos de Deus o que nós precisamos para servi-lo. Nós já fomos e estamos, de antemão, preparados para glorificá-lo com o nosso trabalho, com as nossas obras. Isso é o que nós podemos fazer. Isso é o que está à altura do nosso chamado e vocação. O Filho de Deus fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver. Ele morreu a morte que nós merecíamos. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nele nós somos reconciliados com o Pai. Nele nós recebemos nova identidade. Nele nós somos feitos participantes de uma nova criação. E é por isso que as boas obras, elas não devem ser realizadas com uma tentativa de completar a obra de Cristo, mas como uma resposta viva, uma resposta cheia de gratidão daqueles que sabem que essa obra já está consumada. E que essa seja, portanto, a motivação de cada um de nós, e em especial de cada homem da UPH. Que o nosso intuito e disposição para servir a obra do Senhor não seja para orgulho ou vaidade nossa, nem para que o nosso nome seja lembrado, mas para que o nome de Cristo seja exaltado. E quando a nossa caminhada chegar ao fim, que nós possamos reconhecer que do primeiro ao último passo, a salvação pertence ao Senhor. E que além disso, nós entendamos que todas as boas obras realizadas em nossa vida, todas elas foram não a execução de um projeto pessoal, mas tão somente o resultado de algo que Deus fez por meio de nós. Uma obra que, de antemão,
foi preparada por Ele, foi sustentada por Ele, e que teve desde sempre como propósito e finalidade exclusiva a glória dEle. Que saímos daqui com essa mensagem viva em nossos corações. Talvez a gente não precise sair daqui com o desejo de produzir mais, mas de nos prostrarmos admirados daquilo que o nosso Salvador, que é merecedor de todo o nosso empenho e dedicação, de um testemunho fiel, cheio de gratidão, merece receber. Que Deus nos abençoe.